Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria, meus queridos, que mais uma vez estamos aqui na nossa programação Palavra de Fé. Meus queridos, e antes de mais nada, eu gostaria de estar falando com você um pouquinho acerca pelo qual esse canal foi criado. Esse canal ele foi criado exatamente para falar da palavra de Deus como de fato ela é. Quero dizer que aqui nesse canal sempre será postados conteúdos pautados na palavra de Deus. E por quê? Porque acreditamos que a Bíblia é a única fonte que leva o homem ao arrependimento e assim alcançar os céus. Meus queridos, no último vídeo que eu postei, nós falamos ali sobre um assunto que tem crescido muito no nosso tempo, um assunto que tem sido de grande relevância nos dias de hoje. Nós falamos sobre o, entre aspas, desigrejados. E nesse último vídeo nós tivemos aí 3 comentários, 3 questionamentos a respeito dos versículos citados na ocasião. E de fato, no último conteúdo, no último vídeo, eu falei vários versículos do Antigo Testamento para tratar esse tema. Mas na verdade eu quis tão somente nesse vídeo anterior mostrar a importância da casa de Deus. Mas como eu falei, nós tivemos ali pelo menos 3 comentários. Eu quero até já reforçar aqui que foram 3 comentários ou 4 comentários respeitosos. E em um desses comentários eu falei que iria responder com outro vídeo. Até mesmo porque entendo que por meio do vídeo fica mais fácil a gente explicar. E eu já quero aqui, desde já, agradecer a esses irmãos que fizeram esses comentários questionando a respeito da Igreja de Cristo Jesus ou a importância da Igreja nos tempos de hoje. Nós vamos ver um pouquinho o que a Bíblia diz. Mas eu quero também aqui, meus queridos, ressaltar que a Bíblia, ela não obriga ninguém a nada. Quero repetir, a Bíblia, ela não obriga ninguém a nada. A Bíblia, ela vai orientar o homem e a mulher como devemos nos comportar para andarmos com Deus. Portanto, não andamos com Deus de qualquer jeito, fazendo a nossa vontade. Ao contrário, devemos negar o nosso eu para fazermos a vontade de Deus. E eu já quero citar aqui, por exemplo, Mateus 16, 24, que diz assim, ó. Então, veja bem, aqui Jesus falando. Então, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, para seguir Jesus, precisamos, de fato, deixar o nosso eu. E muitas das vezes, algo que incomoda você ou eu dentro de uma determinada igreja, nós temos, ao invés de nos afastarmos, como eu até citei no vídeo anterior, ao invés de nos afastarmos, nós devemos orar para que essa situação venha a ser contornada. Falando do movimento Desigrejados, hoje vou utilizar tão somente o Novo Testamento. No último vídeo fui questionado porque usei textos do Antigo Testamento. Agora eu vou usar tão somente o Novo Testamento. E aí aquela coisa, ou eu aceito, ou eu vou ter que rasgar as páginas da Bíblia que contém essas orientações para que eu possa fazer a minha vontade. Lembrando que não se pode
Lembrando que não se pode fazer teologia quando a Bíblia se cala. Não se faz teologia no silêncio da Bíblia. Então vejo que muitos querem criar uma teologia onde a Bíblia não fala. Meus queridos, para iniciar o nosso assunto do dia de hoje, eu quero compartilhar com você aqui o livro de Hebreus, capítulo de número 10 e o verso de número 24 e 25, que vai dizer assim, Hebreus 10, 24 e 25. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos como é costume de alguns, mas admoestarmos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Então nós já podemos ver aqui o apóstolo Paulo, ele fazendo uma exortação para aqueles que pensavam em se afastar do corpo de Cristo, que é a igreja. Eu recebi, por exemplo, comentário de pessoas dizendo, citado, por exemplo, a passagem de Jesus quando ele está ali falando com aquela mulher samaritana, meus queridos, que ali vai dizer que o Senhor Jesus procura quem o adore em espírito e em verdade. Adorar a Deus eu adoro na minha casa, adorar a Deus eu adoro no meu trabalho, adorar a Deus eu adoro no carro, eu adoro na rua, eu adoro em qualquer lugar que estiver. Mas isso não significa que eu não possa congregar em um templo para adorar ao nosso Deus. E eu faço uma pergunta aqui para você. Você tem um tempo dedicado a adorar a Deus ou você adora a Deus tão somente quando dá? Fica a pergunta no ar. E eu sei que virão alguns questionamentos e alguns vão citar a palavra de Deus, mas eu quero já deixar aqui de sobreaviso ou alertar você que Satanás, quando tentou Jesus no deserto, ele usou a palavra. Então não queira usar a palavra para esconder o seu erro. Não queira usar a palavra para fazer algo que a Bíblia não orienta. E quando citar alguma passagem, é bom ter fundamento. Nós vivemos em um tempo onde muitos procuram deslegitimar a importância da igreja local. Outros alegam que tudo é reino e assim, no seu entendimento, não existe a necessidade de congregar. Existem cristãos que vão, por exemplo, em vários ministérios, não criando vínculo em nenhum deles. E eu quero dizer que esses erroneamente acreditam que para fazer parte do corpo de Cristo, basta professar a fé cristã, independentemente de se congregar em uma igreja local. Afinal, alguns pensam que podem ser igreja. Uns dizem, eu sou a igreja. Nós somos membros da igreja. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E é importante ressaltar que para
fazer parte do corpo de Cristo, eu preciso estar nesta unidade. Ainda mais, meus queridos, alguns pensam que pode ser igreja, como eu falei, ser igreja sozinho, sendo este pensamento fruto de um entendimento relativista. Ou seja, hoje tudo é relativo. Isso é relativo. Eu recebi comentários também falando que estar na igreja, isso é religiosidade. E toda religião é do diabo. A pessoa que fala isso, com todo respeito, não tem conhecimento da palavra de Deus. Vamos em frente aqui. Essa ideia de ser igreja sozinha contraria frontalmente os valores do reino de Deus. Eu quero trazer para você, no dia de hoje, a igreja primitiva como modelo ideal de comunidade, ou seja, a igreja dos apóstolos como modelo de ideal de comunidade. Veja bem, a comunidade ou a igreja que nasceu no dia de Pentecoste é um modelo de igreja que vivia dentro da unidade do Espírito, sendo que esta igreja era formada pelos discípulos, apóstolos e alguns dos espectadores ou alguns daqueles que estavam ali quando ouviu o sermão de Pedro, 500 que testemunharam a ressurreição de Cristo e, como eu falei, cerca de 3.000 que se converteram durante o sermão do apóstolo Pedro. Os membros dessa comunidade se reuniam, presta atenção, os membros dessa comunidade se reuniam aos domingos, tendo como o dia do Senhor. Nesse dia havia 2 modelos de cultos: a reunião matutina, que era uma ocasião de louvor, oração e pregação, e a reunião vespertina, onde havia o culto de expressão ágape, em que os discípulos se reuniam para lembrar o sacrifício de Cristo por meio da ceia do Senhor. Portanto, nós estamos aqui falando da igreja fundada pelos apóstolos, que deve ser a mesma igreja do modelo de hoje. Evidentemente que nós temos visto muita distorção, mas ainda existem muitas igrejas com essas características neste modelo. Essa comunidade, ela era marcada pela koinonia. Isso do grego, acredito que você saiba que quer dizer comunhão. E seus membros verdadeiramente se comportavam como o corpo de Cristo na terra. E você pode ver isso aí, Efésios 1, 22 e 23, que diz assim, ó: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. A igreja, ela estava edificada nos ensinamentos dos apóstolos, que é o que nós temos hoje na nossa Bíblia. Efésios 2, 20 e 21 diz assim, ó: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é justificado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Essa igreja ou essa comunidade, ela precisa ter a dedicação aos ensinos e a comunhão com os irmãos.
Atos 2, 42, 46 diz assim, ó. Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. 44. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração. E uma coisa que tem afastado muitas pessoas da igreja é exatamente essa questão aqui que eu vou ler de novo. Atos 2:44 diz assim, ó, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Infelizmente, nos nossos dias, isso não acontece. E exatamente porque falta o amor, exatamente falta a comunhão, falta a preocupação com os irmãos, com os membros. Como eu citei anteriormente, no vídeo anterior, quero citar nesse aqui novamente. Infelizmente, muitos líderes eles estão preocupados tão somente em encher os seus bolsos. E isso eu digo, isso não é igreja. Isso não é igreja. Esses lugares que estão tão somente preocupados, onde os líderes estão tão somente preocupados em encher o seu próprio bolso, lamento, isso não é a igreja de Cristo. O crescimento da igreja, nós podemos ver aqui em Atos 2, 47, que diz assim, ó. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Onde Cristo acrescentava? A igreja. Desse modo, essa igreja apresentou grande crescimento a ponto de provocar mudanças profundas na sociedade do primeiro século, influenciando, portanto, toda a história do cristianismo. Diante do exposto, a mensagem principal dessa comunidade pode ser analisada no Didaquê. Didaquê é um documento histórico que está aí disponível para todo aquele que queira aprender. Que significa o Catecismo dos Primeiros Cristãos, escrito no século I, que retrata o modo de pensar da Igreja Apostólica. O caminho da vida é este. Em primeiro lugar, ame a Deus que criou você. Em segundo lugar, ame a teu próximo como a si mesmo. Não faça a outro nada daquilo que você não quer que se faça a você. Esta é a base do sublime ensino apostólico. 2. Que a sua palavra não seja falsa ou vazia, mas se comprove na prática. Isso é igreja. Isso é ensinamento apostólico. A importância da igreja. A palavra grega deriva do termo grego eclesia, que significa reunião de pessoas chamadas para fora de algo. Tal palavra pode significar apenas reunião, ou assembleia, ou ajuntamento. Isso no Antigo Testamento, seu sentido referia-se à congregação judaica, especialmente quando reunia com finalidades religiosas para observância dos ritos religiosos. Eu não vou citar aqui a passagem do Velho Testamento, porque eu quero falar tão somente
do Novo Testamento. Já no Novo Testamento, alude à congregação considerada em sua totalidade dos cristãos que se reúne em um local e que confere legitimidade à presença de denominações religiosas, ou seja, igrejas. Assim, há dois modelos de igreja. A igreja local, composta de denominações ou grupos formados por pastores, obreiros, membros e etc. E existe a igreja universal. Lembrando para você que não estou falando aqui exatamente da igreja universal do bispo Edir Macedo, mas eu estou falando da igreja de Cristo como um todo. A igreja universal, que é o corpo místico de Cristo na terra, formada por todos os salvos de todas as denominações que pregam o evangelho de Cristo, que crê que Jesus Cristo é Deus, que crê que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, que crê na Trindade e por aí vai. E a igreja como noiva, esta é uma alusão ao casamento místico de Cristo com sua igreja, porque demonstra a profundidade da comunhão de Cristo, que Cristo mantém com a sua noiva, chamada Igreja de Cristo. Meus queridos, eu vou deixar no final desse vídeo algumas passagens que você pode ler e estudar o que de fato esses textos se referem, o que esses textos estão falando. Como são muitos, eu não vou conseguir falar nesse vídeo, mas eu vou deixar a relação deles no final do vídeo para que você possa meditar neles, estudar eles, e aí você toma a sua decisão. Não quero aqui, o intuito desse canal não é criticar ninguém, não é dizer, não é atira a pedra nesses que hoje não estão na igreja, nem tampouco dizer ou julgar se eles são salvos ou não, porque salvação cabe a Jesus Cristo. Evidentemente que nós temos um modelo na Bíblia daqueles que serão salvos, mas aí isso aí é uma particularidade que só o Senhor Jesus sabe. Então quero pedir a você que mais uma vez, estude as passagens que aí ficarão para você. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo Palavra de Fé.